Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de matemática do nosso canal, onde iremos desta vez abordar o assunto de geometria analítica, distância entre dois pontos no plano, tá? Para aqueles alunos que estão cursando o terceiro ano do ensino médio, esse assunto ele é muito cobrado no ensino médio e também na prova de sargento do Exército. Bom, só que eu vou te passar esse conteúdo de uma forma onde você nunca viu, que eu vou te passar com as aplicações de vetores na geometria analítica. Então, cara, vai estar muito show de bola essa aula, que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir e você vai ver o quanto é tranquilo esse assunto. Vem comigo porque teu sucesso aqui no canal é garantido. Ó, chega dando aquela voadora maneira nesse joinha, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo, com aquela sua amiga e, claro, torne-se assinante do canal clicando aqui, ó, nesse quadradinho vermelhinho, onde está escrito assinar o canal. Clique nesse quadradinho aqui, vermelhinho, clique também no sininho da notificação para você receber todas as novidades do nosso canal. Beleza? Então vem comigo que eu tenho certeza que essa aula vai contribuir muito para o teu sucesso. DJ, libera aí a vinheta aí, DJ. Bom, para começarmos a nossa aula, eu vou passar aqui primeiro alguns conceitos de vetores que nós iremos utilizar. Primeiro é esse daqui, soma de vetores. Então eu tenho aqui um vetor U e um vetor V. Vou traçar aqui um vetor paralelo a esse vetor U, aqui, ó, tá? Vamos traçar um paralelo aqui, aí. Da mesma forma, eu vou traçar um paralelo a esse vetor V, assim. Ok. Veja que a soma de U com V, ele vai ser um outro vetor que ele vai ter a origem no primeiro vetor e a extremidade no segundo vetor, tá? Então, esse vetor verde ele vai representar a soma de U com V. Então, imagina que nós temos aqui o seguinte, eu tenho um vetor um vetor A de coordenadas 3 e menos 2 e eu tenho um vetor B de coordenadas 2 e 5. E eu quero fazer a soma de A com B. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. A soma do vetor A mais B, que é um vetor C, eu vou somar o x do B com o x do A, assim. E o y do B com o y do A. E aí, o resultado que nós vamos ter para isso aí é o vetor C de coordenadas 5 e 3. Então, dessa forma que nós fazemos a soma A mais B de dois vetores. Bom, agora nós vamos ver o vetor como transportador de ponto. Então, eu tenho aqui o eixo cartesiano, né? Abscissa e ordenada. Vamos colocar aqui um ponto A de coordenadas xa e ya. Vamos também colocar um ponto B de coordenadas xb e yb, assim. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar aqui dois vetores. O primeiro vetor vai ser o vetor AB, que na verdade é o que eu quero achar, o vetor AB. Vou traçar também um segundo vetor, que vai ser esse aqui, o OA, certo? Beleza. Aí eu tenho aqui um vetor OA e um vetor AB. Vou colocar agora o vetor soma desses dois vetores. Então, esse vetor soma tem que ser esse aqui. Veja, ele vai pegar aqui, né, na origem, da origem do primeiro e a extremidade com a extremidade do último. Então, esse vetor de azul, ele representa OA mais AB, vai ser igual a esse de azul, que é o
OB, assim. Beleza, aí agora o que eu vou fazer? Vou passar esse OA para o lado de lá, assim. Ele vai negativo. Agora veja só uma coisa aqui. OB, o O não representa a origem no plano cartesiano. Então, ou seja, esse daqui é 0, 0. Então eu posso simplesmente substituir esse OB apenas por B, esse OA apenas por A. Então ficaria assim, ó, o vetor AB é igual a B menos A. Então isso daqui é importantíssimo a gente saber isso. O vetor AB é igual a B menos A. Então significa que se eu tiver, por exemplo, o vetor CD, ele vai ser D menos C. Se eu tiver o vetor DF, ele vai ser F menos D, e assim sucessivamente. Então, isso daqui é importante a gente saber, tá? Para poder a gente utilizar isso na resolução dos problemas. Isso aqui, ó, o vetor AB, B menos A. CD é D menos C. Então, se eu fizesse, por exemplo, DE, o vetor DE seria o que, professor? Seria E menos D. E assim sucessivamente. Tranquilo, estudante? Então, a gente vai aplicar isso aí na nossa aula. Bom, então vamos para o nosso primeiro exemplo, que diz assim: dados os pontos A de coordenadas 1 e 3 e B de coordenadas menos 2 e 6, determina as coordenadas do vetor AB. Então, vamos lá, vamos colocar aqui assim, ó. Vetor AB, ó, B menos A, certo? Então, vamos lá. Isso significa que nós vamos ter que fazer o seguinte. Se é B menos A, então eu vou ter que fazer x do B menos o x do A. Y de B menos o Y de A. E aqui, ó, a gente tem o seguinte. Aqui é o x, aqui é o y. Aqui é o x, aqui é o y. Sempre nessa ordem, tá? Sempre nessa ordem. Então, a gente coloca aqui, ó, vetor AB. Então, vai ficar assim. Quem é o x do B? Menos 2. Quem é o x do A? 1. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1. Vírgula. Y de B, quem é? 6. Y de A, quem é? 3. Então, menos 3. Logo, fazendo essa continha aí, as coordenadas do vetor AB vai dar menos 2 com menos 1, menos 3. 6 tira 3, 3. Essas aqui, ó, são as coordenadas do vetor AB. Tranquilo e suave, estudante? Molezinha, molezinha? Beleza, então agora nós vamos aprender sobre o módulo de um vetor. Vem comigo. Bom, vamos ver aqui o módulo de um vetor. Primeiro, o que vem a ser o módulo de um vetor? O módulo de um vetor é o comprimento do vetor, ou, né, a própria distância entre dois pontos num plano, tá? Então, quando se fala de módulo de um vetor, eu estou querendo calcular o comprimento desse vetor. Eu tenho aqui um vetor U de coordenadas A e B, abscissa A e ordenada B. Então, veja só, esse pedacinho aqui, vou botar ele aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele mede A. Esse pedacinho aqui, ele mede A. Tá? Esse outro pedaço aqui, que é paralelo a esse aqui, ó, esse outro pedaço aqui, vou botar ele aqui direitinho, assim, ele vai medir B. Tá? E esse triângulo aqui que nós formamos aqui é um triângulo retângulo, aqui é um ângulo reto. Aqui é um ângulo reto. Então, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa
é igual soma do quadrado dos catetos, assim. Só que isso daqui tem que estar em módulo. Vou botar assim, o módulo de u ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Daí, eu tiro que o módulo de u, do vetor u, vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Assim. Como é que eu usaria isso aqui num problema de geometria analítica? Se nós voltarmos naquela questão anterior, nós tínhamos achado lá o vetor AB, as coordenadas dele ficou sendo essas aqui, né? Menos 3 e 3, por exemplo. Então, se eu quisesse calcular o módulo do vetor AB agora, como é que eu ia fazer? Eu ia fazer isso aqui, ó. Módulo de AB vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado. Esse a aqui, ó, ele representa o x, porque ele estava aqui na abscissa. Esse b representa a ordenada. Então, seria menos 3 quadrado mais 3 ao quadrado. Logo, o módulo do vetor AB vai ser igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. Então, isso daí dá 9 duas vezes, né? Então, ficaria assim, ó. A raiz de 9 é 3. E o 2, ele vai ficar lá dentro. Então, ficou assim. Então, o módulo do vetor AB, do exercício anterior, valeria 3 raiz de 2. Tranquilo e suave aí, estudante? Então, continua comigo aqui, que agora sim nós vamos fazer a distância entre dois pontos no plano. Bom, vamos aí. Vamos agora aprender a distância entre dois pontos no plano, tá? Eu tenho aqui um ponto A de coordenadas 1 e 2. Tenho um ponto B de coordenadas 3 e 5. Eu quero calcular a distância que vai de A até B. Então, que tal a gente considerar esse D aqui? Que tal a gente considerar esse D como sendo o vetor AB? Tá? Então, eu vou considerar esse D como sendo o vetor AB. Na verdade, esse D ele é o módulo do vetor AB. Por quê? Quem é esse D aqui? O D não é a distância que vai de A até B? Considerando essa distância como um vetor, o que ele quer saber é qual é o comprimento desse vetor. Tá? Então, ele quer saber o módulo de AB. Vamos fazer o vetor AB? Vamos botar aqui, vetor AB. Quem é o vetor AB? B menos A. Isso a gente aprendeu. Então, o vetor AB, ele vai valer B menos A é o x do B menos o x do A. Y de B menos o y de A. Então, vai ficar assim. Quem é o x do B? 3. Quem é o x do A? 1. Quem é o y de B? 5. Quem é o y de A? 2. Então, o nosso vetor AB, ele vale 3 menos 1, 2. 5 tira 2, 3. Essas são as suas coordenadas. Agora, para a gente fazer o módulo de AB, basta nós fazermos a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Sim. Então, o módulo de AB vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Logo, o módulo de AB, ele vale raiz quadrada de 13. De quanto é a distância que vai de A até B? Raiz quadrada de 13. Viu que com vetores fica tudo muito mais fácil do que a gente fazer aquelas contas doidaça
que são ensinadas nos livros didáticos. Tranquilo, estudante? Ficou suave para você? Eu sei que ficou, porque aqui no canal não tem para ninguém, meu irmão. É onde tu encontra a melhor didática do YouTube. Vem comigo na próxima questão. A nossa próxima questão vem dizendo assim: sabe-se que o ponto P de coordenadas A e 2 é equidistante dos pontos A de coordenadas 3 e 1 e B de coordenadas 2 e 4. Calcular a abscissa do ponto P. Então vamos lá. Primeiro, essa palavra aqui, ó, equidistante. O que vem a ser equidistante? Mesma distância, tá? Mesma distância. Então, significa que se eu tenho aqui, ó, um ponto P, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, a distância que P vai estar de A é a mesma que P vai estar de B. Assim. Tranquilo? Então, beleza. Então, agora eu vou apagar isso aqui, tá? Para a gente não ficar perdendo espaço. E vamos continuar aqui. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou considerar dois vetores. O primeiro, o vetor AP. E a gente aprendeu que o vetor AP, no caso, é P menos A. Então, vamos fazer aqui o x do P, que é o A, menos o x do A, que é o 3. Aí vem y de P, que é 2, menos o y de A, que é 1. Então, isso daqui, ó, AP vai dar A menos 3, 2 tira 1 dá 1, então ficou isso aqui. Como eu quero achar qual é a distância que vai de P até A, eu preciso fazer o módulo do vetor AP. Tá? Então, para isso, eu vou botar aqui, ó, é a raiz quadrada de A menos 3 quadrado mais 1 ao quadrado. Aí, vamos colocar assim, ó, módulo de AP. É a raiz quadrada de A menos 3 quadrado mais 1. Não vou resolver isso aqui agora não, tá? Vou deixar isso aí para depois. Agora, vamos fazer o vetor PB. Professor, tem algum problema de eu fazer BP? Não, não tem. Só lembrando que PB é B menos P. Aí ficaria assim, o vetor PB. O x do B, que no caso vale 2, menos o x do P, que vale A. Y de B, que vale 4, menos o y de P, que vale 2. Assim. Então, PB vai ficar sendo 2 menos A e 2. Aí, como eu também preciso fazer o cálculo da distância de PB, então eu vou fazer aqui, ó, o módulo do vetor PB, que vai ser, no caso, a raiz quadrada de 2 menos A ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o módulo de PB vai dar isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 menos A ao quadrado mais 4. Aí, ok, eu achei a distância AP e eu achei a distância PB. Bom, agora vem o seguinte, como esse ponto P está equidistante de A e de B, significa que essa distância aqui ela é igual a essa. Então, eu vou colocar assim, ó, a raiz quadrada de A menos 3 ao quadrado mais 1, ela vai ser igual a raiz quadrada
de 2 menos a ao quadrado mais 4. Olha, tá vendo que tem raiz quadrada dos dois lados? Então, essa raiz quadrada a gente já pode cancelar ela. Aí ficou assim, ó. A menos 3 ao quadrado mais 1 igual a 2 menos a ao quadrado mais 4. Agora nós vamos resolver isso aqui e isso aqui. Lembrando que isso daqui é um produto notável. Então vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais 1 igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais 4. Tá vendo que tem a ao quadrado também dos dois lados da equação? Então a gente cancela esse a ao quadrado também. Aí ficou assim, ó, menos 2 vezes a vezes 3 vai dar menos 6a. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Aqui, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4 vai dar 8. Menos 2 vezes 2 vezes a vai dar menos 4a. Traz esse 8 para cá, ó, ele vai vir negativo. Pega esse menos 6a, manda para lá, ele vai positivo, assim, ó. Então ficou o quê? 2 igual a 2a. Só dividir agora um pelo outro. Então, nós vamos encontrar o valor de a valendo 1. Então, qual é a abscissa aí do ponto P? 1. Essa é a resposta. Beleza aí, guerreiro? Beleza, guerreira? Suave, suave? Então, continua comigo aí, vamos fazer mais uma questão. A nossa próxima questão diz assim, calcule o perímetro do triângulo abaixo. Bom, vamos lá. Perímetro é a soma de todos os lados da figura geométrica. Então, eu preciso calcular quanto mede o lado AB, o lado AC e o lado BC. Então, vamos considerar esse lado AB aqui como sendo o vetor AB. Esse lado AC como vetor AC e esse aqui como vetor BC. Quais são as coordenadas do A? Vou botar aqui no canto. A, ele possui a abscissa valendo menos 1, ordenada valendo 3. B, ele tem a abscissa valendo 5 e ordenada valendo 3. E o C, ele tem a abscissa valendo 2 e ordenada valendo menos 1. Então, vamos começar aqui pelo vetor AB, tá? Vetor AB, B menos A. E aí, vamos lá. X do B, que é 5, menos o X do A. Menos 1. Tem que tomar muito cuidado com isso para não errar. Y de B, menos o Y de A. Aí, vamos lá. Lembrando do que eu já falei aqui várias vezes, o sinal de menos, ele indica o oposto de alguma coisa. Então, ele está falando aqui qual é o oposto de menos 1. Mais 1. 3 menos 3 deu 0. Logo, as coordenadas do vetor AB valem 6 e 0. Para eu saber quanto mede esse lado aqui, basta fazer o módulo do vetor AB. Professor, por que eu tenho que fazer o módulo? É para justamente você descobrir quanto vale a distância que vai de A até B. Nesse caso aqui, é para você saber quanto mede esse lado que está aqui. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 36, logo, o módulo de AB vale 6. Então, esse lado aqui, ó, ele vale 6. Vamos fazer agora o lado BC. BC, vetor BC é C menos B. Então, BC, ele vale o x do C, que é 2, menos o x do B, que é 5,
o y de C, que é menos 1, menos o y de B, que é 3. Então, BC vai dar 2 menos 5 dá menos 3. Menos 1 com menos 3 deu menos 4. Fazemos agora o módulo do vetor BC para descobrirmos quanto mede esse lado aqui. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 4 também ao quadrado. Então, o módulo de BC vai dar raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9, mais menos 4 ao quadrado é 16. Então, isso aqui vai dar raiz de 25, que vai dar 5. Então, esse lado aqui, ele mede 5, certo? Bom, agora nós vamos fazer o lado AC. Vamos colocar aqui, vetor AC, C menos A. Professor, se eu fizesse, em vez de AC, eu fizesse CA, tem algum problema? Não, não tem problema. Só lembrando que o vetor CA, aí já seria A menos C e não C menos A. Mas no fim das contas o resultado é o mesmo. Aí vamos lá. O vetor AC vai ser x do C, que vale 2, menos o x do A, que é menos 1. Então, menos 1, assim. Y de C, que vale menos 1, menos Y de A, que vale 3. Então, ficou assim. Aí, ó, o vetor AC vai valer. Qual é o oposto de menos 1? Mais 1. E aqui vai dar menos 4. Então, isso aqui deu 3 e menos 4. Agora, vamos fazer o módulo do vetor AC, para que a gente possa descobrir quanto mede esse lado aqui. Então, vai dar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado é 16. Logo, o módulo do vetor AC vai dar raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, esse lado AC, ele também vai valer 5, ok? E aí, qual vai ser o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, seria 5 mais 5 mais 6. Logo, o perímetro vai valer 16. Olha, eu não pedi para classificar esse triângulo, mas se eu tivesse pedido para classificar esse triângulo seria o triângulo isósceles, tá? Pelo fato dele ter dois lados com a mesma medida. Tranquilo aí, suave, estudante? Ficou tranquilaço para você? Então vem comigo aí na próxima questão. A nossa próxima questão diz assim: os vértices de um triângulo são os pontos A de coordenadas 0 e 4, B de coordenadas 2 e menos 6 e C de coordenadas menos 4 e 2. Calcular os comprimentos das medianas do triângulo. Bom, vamos lá. Mediana. O que é uma mediana? A mediana, vou botar aqui, mediana é o segmento de reta que une o vértice ao ponto médio do lado oposto ao vértice de onde ela partiu, tá? É isso. Então, mediana é um segmento, tá vendo aqui o segmento, que vai unir o seu vértice ao ponto médio do lado oposto ao vértice de onde ela partiu.
Isso é o que quer dizer mediana. Ah, então, professor, esse M1 ele é ponto médio de BC? Isso. Da mesma forma que M2 é o ponto médio do lado AC e M3 é o ponto médio do lado AB. Então, por exemplo, o que viria a ser ponto médio? Ponto médio, ele vai dividir esse lado aqui no meio, ou seja, ele vai valer a metade da soma de A com B. Isso aí é ponto médio. Então, agora, a gente vai calcular os 3 pontos médios que tem nesse problema. Vamos começar por esse M3 mesmo, já que já coloquei aqui, né? Que é a metade da soma de A com B. Então, ficaria assim. M3 ele vai ser igual a x do A mais x do B dividido por 2, vírgula, y de A mais y de B dividido por 2. Assim. Então, vamos fazer aqui o M3. Vai ficar assim. X do A, quem é? 0. X do B, quem é? 2. Então, 0 mais 2 sobre 2. Y de A, quem é? 4. Y de B, quem é? Menos 6. Então, 4 menos 6 sobre 2. Então, isso aí vai dar o quê? Olha, 0 mais 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, aí eu já encontrei as coordenadas do M3. Vou até colocar aqui nesse canto aqui. Ó. M3 vale as coordenadas dele 1 e menos 1. Vamos fazer o M2. M2 ele é a metade do lado AC. Então, é A mais C sobre 2. Ou seja, x do A, que é 0, mais o x do C, que é menos 4. Tudo isso sobre 2. Y de A, que é 4, menos mais o y de C, que é 2. Então, também sobre 2. Isso aqui vai dar menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Então, o M2 ele vai possuir as seguintes coordenadas: menos 2 e 3. Por último, vamos fazer o M1, que é a metade de B com C. Então, B mais C sobre 2. Aí vai ter x do B, 2. X do C, menos 4. Y de B, menos 6. Y de C, 2. Dividido por 2. Então, M1 vale 2 menos 4 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. E menos 6 mais 2 dá menos 4. Dividido por 2 deu menos 2. Essas são as coordenadas do M1. Então, agora a gente vai calcular o comprimento das 3 medianas. Bom, vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui a mediana AM1. Essa mediana aqui. Então, eu vou considerar AM1 como um vetor. Vou botar aqui, ó, AM1 como um vetor. Então, isso vai ser igual a M1 menos A. Então, vamos lá fazer. Quem é o x de M1? O x de M1 vale menos 1. Quem é o x do A? 0. Y de M1. O y de M1 é menos 2. O y de A, 4. Então, menos 4. Logo, isso daqui vai dar menos 1 e menos 6. Assim. Para eu achar agora o comprimento dessa mediana, eu só preciso fazer o módulo do vetor AM1. Assim. Vai dar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 1 mais menos 6 ao quadrado é 36, somado com 1, raiz de 37. Esse é o valor do comprimento da primeira mediana. Vamos fazer a segunda mediana, que é essa daqui, ó, BM2. Para isso, eu vou considerar BM2
como um vetor também. Então, vai ficar M2 menos B, ou seja, isso aqui vai ser x de M2, quem é? Menos 2. X de B, quem é? 2. Y de M2, quem é? 3. Y de B, quem é? Menos 6. Então, a gente coloca assim, ó, menos 6. Muito cuidado com isso, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, BM2 vai valer menos 2 com menos 2 dá menos 4. Aqui vai dar 3. Qual é o oposto de menos 6? 6. Então, vai dar esse aqui, ó, menos 4 e 9. Vamos fazer o módulo de BM2. Módulo de BM2 vai dar raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Isso daqui vai dar menos 4 ao quadrado, 16. 9 ao quadrado, 81. Somou isso daqui, vai dar a raiz quadrada de 97. Por último, eu vou fazer a terceira e última mediana, que é CM3. CM3, que eu também considero como um vetor. Então, dá M3 menos C, que vai ser igual. Quem é o x do M3? 1. X do C, menos 4. Então, menos 4. Quem é o x, o y de M3? O y de M3 é menos 1. Quem é o y de C? 2. Então, isso aqui vai ficar assim. 1. Oposto de menos 4. 4. Oposto, aqui vai dar menos 3. Então, ficou sendo CM3 igual a 5 e menos 3. Aí, agora, para fazer o módulo de CM3, basta fazermos raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 9 vai dar 34. Esse é o valor do comprimento da terceira mediana. Então, eu tenho aqui a mediana 1 vai valer raiz de 37, a mediana 2 vai valer raiz de 97 e a mediana 3 vai valer raiz de 34. Tranquilo aí, guerreiro? Tranquilo, guerreira? Suave? Questão grande pra caramba, porque nessa questão ela envolveu um outro assunto que eu acabei passando ele para você, que é o assunto de ponto médio, tá? Que é um assunto também abordado na geometria analítica. Tranquilo e suave? Pô, eu sei que ficou, porque aqui no canal é onde o teu sucesso, com certeza, ele é garantido. E aí, estudante? Curtiu aí a aula? Gostou do nosso conteúdo? Então, ó, mais uma vez eu te peço, dedão no joinha, compartilha também o vídeo e, claro, torne-se assinante do canal clicando aqui, ó, no quadradinho vermelhinho, onde está escrito clique para assinar. Clique agora nesse quadradinho, onde está escrito assinar o canal e você vai tornar-se assinante do nosso canal. Ah, não deixa também de clicar no sininho da notificação para você receber todas as vezes que colocarmos vídeo novo, você receber uma notificação. Olha, eu queria também te pedir para que você deixasse um comentário sobre a aula, tá? O seu comentário ele é muito importante e engrandece ainda mais o nosso canal. Agora, você vai fazer prova para sargento do Exército? Quer se preparar melhor? Então, aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, tem um link onde você, ao clicar nesse link, você vai entrar na nossa página e ali você vai poder conhecer o nosso curso de matemática voltado para o concurso de sargento do Exército. Tenho certeza absoluta que você, adquirindo o nosso curso de matemática, você vai gabaritar a prova de matemática da ESA. Ok? Olha, fica com Deus. Um grande abraço aqui desse teu amigaço e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Fui.